Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Existe uma torre medieval ali para os lados do Palácio de Cristal que é conhecida como a Torre de Pedro Cem. Só que quem lá habitou, que é conhecido pela história, é Pero de Cem, jurisconsultor, chanceler-mor de Afonso VI, e tudo isto no século XIV. Mas a lenda começa um século mais à frente, no século XV, a lenda de Pedro Cem, que era um rico mercador que tinha naus na Índia, vivia de emprestar dinheiro a juros altíssimos e, na realidade, ele enriquecia à conta da desgraça alheia. Mas era um frustrado porque não tinha nenhum título de nobreza. Só que ele pensou e desenhou um plano. Bom, este nobre está-me a dever dinheiro, não consegue pagar, vou casar com a filha dele. Para quê? Para então assim adquirir um título de nobreza para mim. E assim o fez. E planeou que o seu casamento, que durou 15 dias, também coincidisse com a chegada de todas as suas naus que vinham da Índia com especiarias e com todo o tipo de produtos preciosos. E quando as naus estão à entrada da Barra do Douro, ele chama todos os convidados para o cimo da torre, apresenta-lhes as naus e, com a arrogância que lhe era conhecida, disse assim: nem o Criador me pode fazer pobre. E conta a lenda que nesse preciso momento uma tempestade entra pela Barra do Douro adentro e acaba por afundar todas as naus de Pedro Cem. Pior ainda, diz que um relâmpago acertou na torre de Pedro Cem e imediatamente iniciou um incêndio que queimou todos os bens daquele que dizia que nem o Criador o podia fazer pobre. A verdade é que Pedro Cem, no dia a seguir, era um mendigo. E diz a lenda que vagueava às ruas do Porto, dizendo: deu uma esmolinha a Pedro Cem, que teve tudo e agora nada tem. Enfim, coisas à moda do Porto. Olá, eu sou o João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar e toda a semana passada estivemos em direto a partir da cidade do Porto. Como é óbvio, tivemos que aproveitar. Afinal, no Porto o dia também tem 24 horas. E aproveitámos como? Gravando programas que são precisamente aqueles que estamos a passar durante esta semana. E quero relembrar também que esta emissão é uma emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Relembrar que temos o programa depois no YouTube, caso não consiga acompanhar no momento em que estamos a ter a nossa emissão. E temos também o podcast disponível em quase todas as plataformas. Procure na sua, com certeza vai lá encontrar. Isto é o Povo a Falar em podcast. E, obviamente, vindo para o Porto, não ficámos a dormir ao relento. Embora tenha aqui uma série de pontos, não ficámos debaixo da ponte Dom Luís, nem da ponte da Arrábida. Fomos gentilmente recebidos pela Associação Nacional dos Jovens Empresários, a ANGE, que nos cedeu este espaço, a antiga Sala Porto, e que se chama agora Sala Portugal. Creio que estou a dizer como deve ser, espero que não seja ao contrário. E, claro, tivemos que aproveitar estes dias para, de alguma forma, retribuir a gentileza com que fomos recebidos e conversar também com a ANGE, e é nosso convidado hoje, Pedro Guerreiro, que faz parte do Conselho de Gestão da ANGE. Muito bom dia, não é? Porque estamos a gravar dia, embora o programa esteja a passar à noite. Obrigado. Obrigado, e Pedro, antes de mais, este tipo de parcerias acaba por ser importante para ambos. Sem dúvida. A ANGE trabalha em rede sempre, portanto, como associação, e tendo
a responsabilidade de defender os interesses dos jovens empresários, nós percebemos que o futuro da economia e a dinamização das empresas não se faz apenas com os recursos próprios, faz-se em integração e, portanto, gostamos de trabalhar com a Rede e foi com muito gosto que vos acolhemos também. Muito bem. O dia 29 de julho de 1986, Marcos Chagas, ciclista do Sporting, acaba de vencer a 6ª etapa da Volta a Portugal, mas o número 6 está na ordem do dia, não é por causa disso, mas é que 6 fugitivos da prisão de Pinheiro da Cruz, entre os quais os terríveis irmãos Cavaco estavam ao monte, Portugal estava em alvoroço. E foi precisamente nesse dia que o Primeiro-Ministro, creio que Aníbal Cavaco Silva, esteve aqui e inaugurou a sede da ANGE. Quais são os principais objetivos e qual é que tem sido, digamos, a visão da ANGE já decorridos quase 30, 40 anos? Sim, obrigado pela resenha histórica, mas de facto, enquanto algumas desgraças vão acontecendo, os empreendedores não podem perder o foco e o espírito de criação e, portanto, nada para os, na altura, jovens empresários que criaram uma associação nacional com sede aqui no Porto, mas com filiais espalhadas por todo o país, no centro, em Coimbra, em Évora, em Lisboa e em Faro, e com 9 centros de incubação espalhados também pelo país para poder criar novas empresas adaptadas aos pequenos ciclos que se foram criando neste tempo todo que foi percorrido e agora também preparada e já em plena atividade para um novo grande ciclo que nos espera. Aqui, que se adivinha, com certeza. E falando em ciclos e em cenários, eu tive curiosidade para ir olhar ao passado e ver quem eram os multimilionários em 1986. Eu creio que ninguém na ANGE pensaria que, a partir de 2000, os multimilionários fossem precisamente jovens empresários. Pois é verdade. É a tal mudança de ciclo que começou já há uns anos e que foi acelerada agora pela pandemia e que vai acelerar ainda mais. Eu creio que nós ainda estamos no início, a despontar o véu daquilo que vai acontecer à economia e às empresas. E, portanto, aguardamos assim novidades muito sérias na forma como olhamos para o trabalho, na forma como as empresas se organizam, na forma como produzimos valor. Ainda não sabemos bem como é que as coisas vão acontecer, mas tem alguma graça se olharmos para trás. Em 1960 houve um conjunto de profissionais que se juntou para imaginar o que seria a cozinha do futuro. E, portanto, juntou empresários, juntou arquitetos, juntou economistas, juntou sociólogos e psicólogos e por aí fora. E saiu dali um conjunto de ideias absolutamente disruptivas. E uma delas tinha muita piada, era um frigorífico que tinha uma manivela e rodava para a parte de fora das casas, de forma a que os merceeiros de rua, na altura, pudessem colocar as compras, porque as senhoras tinham ingressado no mercado de trabalho e, ao ingressar no mercado de trabalho, não iam ter tempo para fazer as compras e para tratar das refeições e por aí fora. É claro que isso nunca chegou a existir, mas hoje em dia temos as compras online e o problema detectado em 1960 é um problema que, de facto, tem vindo a afetar as famílias, não só agora com as mulheres, mas com todos, porque as responsabilidades são divididas, felizmente. E isto para dizer o quê? Para dizer que nós podemos imaginar algumas das coisas que vão acontecer no novo ciclo económico, mas estamos longe de perceber o novo ciclo na sua plenitude. E por falar em ciclos económicos, a ANGE já passou por algum deles e nós falávamos aqui ainda em off que, claro, com o atraso que o Portugal ainda tem, a ANGE ainda cavalga a industrialização, depois a globalização e agora a digitalização. E neste aspecto há algo que me parece
parece essencial é que a ANGE promove a formação para os seus associados, no sentido de tentar mitigar ou minimizar, primeiro, esse atraso e, segundo, e que nos pode levar aqui para um outro tema, a incapacidade do sistema de ensino de dar as competências necessárias aos jovens para criatividade e empreendedorismo. Esses são temas muito importantes. Em primeiro lugar, a ANGE, de facto, tem uma tradição na área da formação muito grande e também, cada vez mais, na área da formação imersiva e, portanto, ajudamos a resolver os problemas das empresas com serviços que temos criado e, portanto, fazemos auditorias e ajudamos, através desses serviços, a melhorar o desempenho das empresas. Na área da formação, nós já demos mais de 3.000 horas de formação e, portanto, temos milhares de cursos no histórico desde 1986 e acho que temos ajudado a desenvolver recursos humanos que depois são úteis às empresas. E o desafio que se nos coloca nessa área hoje em dia é enorme, porque a requalificação das pessoas é a garantia não só do seu próprio bem-estar, como também da competitividade das empresas no novo ciclo. Mas depois também gostamos de olhar para aquilo que o mercado tem disponível e gostamos de tentar encontrar um espaço que seja um espaço onde possamos ser úteis. E, portanto, temos vindo a desenvolver aceleradores digitais, ou de ordem setorial ou de ordem regional, muito orientados para as PMEs, porque quando se fala na digitalização, e nós nos nossos centros de incubação temos dezenas de empresas altamente digitalizadas que trabalham em IT e que inovam nessa área, mas depois, quando olhamos para as PMEs, percebemos que há algumas pequenas ferramentas podem ajudá-las a ser competitivas, mesmo mantendo o seu contexto clássico, e podem ajudar a prolongar a sua vida neste novo ciclo e manter os empregos e a sua estabilidade. E, portanto, temos vindo a fazer essa imersão em PMEs, muito focada em PMEs, para ajudarmos a adotar as tais ferramentas digitais. E deixa-me lançar o desafio, que é: não seria também mais fácil o trabalho da ANGE, ou também seria benéfico para a sociedade se o sistema de ensino estivesse um pouco mais atualizado? Eu acho que esse é o grande desafio, ou um dos grandes desafios que Portugal enfrenta. Claro que sim. O nosso sistema de ensino está baseado naquilo que foi o início da Revolução Industrial e, portanto, vem de 1850. E está muito suportado naquilo que é a repetição, em vez de ensinar a pensar. E sabendo nós que 70% dos novos empregos, quando os nossos filhos começarem a trabalhar, estão por criar e nós não sabemos qual vai ser o seu perfil, eu acho que era muito mais importante ter um sistema de ensino que ajudasse a pensar do que trabalhasse na repetição de informação. E depois os próprios conteúdos que fazem parte dos programas são desadequados em relação à nova economia, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Há uma preocupação muito meritória de, nos programas curriculares, começar a trabalhar as áreas do empreendedorismo, mas estamos a dar os primeiros passos nisso também. A ANGE tem vindo a ser chamada às escolas e às universidades para participar nesse desenvolvimento, e fazemos-lo sempre com muito gosto. E temos também um programa que está em curso e que vai ser desenvolvido durante 2 anos, que é nada mais nada menos do que um roadshow pelas escolas, onde vamos tentar não só promover o empreendedorismo, como detectar as pessoas que têm perfil empreendedor desde cedo, para as podermos acompanhar e para as podermos ajudar a formar e a criar empresas. E é interessante, porque se nós olharmos para nomes que marcaram a revolução no digital, 2 ou 3 deles não acabaram sequer o secundário. Pois, é verdade. O ensino obrigatório, acho que ninguém contesta hoje em dia, mas
os alunos têm pouco tempo para se dedicar a outras atividades e, portanto, quem tem um espírito empreendedor mais revolucionário, rapidamente percebe que essa desadequação não é compatível com a criação de grandes ideias e com a implementação de grandes projetos. Há bocadinho falavas em requalificação e penso que a requalificação será importante também para as pessoas que não consigam acompanhar a revolução do digital. Ou seja, requalificam encontrando espaço noutras áreas que acompanham o digital. Eu acho que, por defeito, até profissional, sou muito pragmático e, portanto, temos que olhar para o problema como ele é e ele tem duas vertentes. Há pessoas que nunca vão ser requalificadas e que não têm nem perfil nem idade para isso. E, nesse caso, pequenos passos podem manter a sua utilidade num novo contexto económico e esse trabalho tem de ser feito. Portanto, a requalificação de pessoas que não vão inventar grandes tecnologias, mas que podem ser úteis às empresas e ao mercado de trabalho, é uma das tarefas que nos compete a todos, Estado, empresas, associações, fazer. Mas depois há também a outra questão mais revolucionária, que é de fomentar os grandes espíritos e de lhes dar espaço e de lhes dar meios para que possam desenvolver as suas ideias e que possam ter projetos que sustentem a economia. Algo que, por vezes, não é mencionado e creio que faz falta na comunicação social colocar o foco nessas bolsas ou nesses pequenos quase labs de inovação e criatividade. Apesar de termos estado na linha da frente da tecnologia, com as caravelas, com o astrolábio e outras demais invenções, os portugueses não deixaram de ser criativos, nem deixaram de ter um espírito empreendedor. Existem, de facto, em Portugal, nichos e espaços onde esse empreendedorismo e criatividade é fomentado. Eu acho que a ANGE é a prova disso. Portanto, nós temos qualquer coisa como 223 empresas incubadas e algumas com um perfil de inovação tecnológica fantástico. O que acontece é que existem algumas dificuldades burocráticas que deviam ainda ser facilitadas. As coisas estão melhores, mas deviam ainda ser facilitadas. Estão melhor. Eu gosto do teu otimismo. Não, enfim, e tem que ser. Estão melhores. E tem que ser, até porque não queremos assustar os jovens empreendedores. Portanto, mas são ultrapassáveis. Sim. E, portanto... Depois, em colaboração e em rede ainda é mais fácil. Também, claro que sim. Aliás, nós ajudamos a criar dezenas, centenas de empresas por ano e, portanto, enfim, é uma coisa que para nós também já é mais fácil e faz parte do nosso dia-a-dia. De qualquer forma, o que é que era importante ter aqui em conta é que há dificuldades inerentes ao próprio processo. Há depois, ou tem vindo a acontecer, alguma dificuldade em obter investimento. Portanto, nós também temos trabalhado nisso, também fazemos rondas com investidores para ajudar as empresas a crescer. E depois as empresas que crescem e atingem um determinado patamar têm vindo a acontecer serem compradas por fundos estrangeiros e, portanto, acabam por não beneficiar a economia nacional da forma como, se crescessem mais, poderiam. Portanto, era fundamental encontrarmos meios para podermos investir a sério nestas empresas que têm vindo a surgir e que têm um potencial gigante, mantendo-as a criar riqueza em Portugal. É interessante e é de facto uma análise que nós fazemos de uma forma quase recorrente quando estamos a conversar com alguém do empreendedorismo ou da economia, mas a questão é que uma pergunta para alguém pragmático: teria o Ronaldo atingido o nível que atingiu se tivesse ficado num dos 3 grandes em Portugal? Eu creio que não. Pronto. Não era uma assim, de forma direta. Mas nós entendemos esta dinâmica da questão de unicamente ficarmos aqui no nosso Portugal. Só que o digital é uma coisa diferente. Sem dúvida.
Antes de mais, eu acho que há um espírito de quem passa dificuldades que ajuda muito a empreender e a encontrar soluções novas que justifica algum do sucesso do Ronaldo, mas depois ele encarna também muito aquilo que é o espírito português de saber resolver as coisas e de o saber fazer de forma muito bem sucedida. Pronto. Eu acho que nós temos alguns Cristianos Ronaldos entre os nossos empresários, que não são tão mediáticos, mas são casos notáveis de pessoas que geram emprego e geram riqueza em indústrias novas e em indústrias clássicas. Sim, nós temos algumas indústrias que são líderes mundiais nos seus setores, não é? Sim, e nem precisam de ser líderes, precisam muitas vezes de inovar e de ter o seu espaço e de conseguir ter, no fundo, uma vida prolongada, um ciclo de vida mais longo, que é um dos grandes desafios que, perante a evolução económica e o novo ciclo que temos, é um dos grandes desafios que espera as nossas empresas. Estamos a falar de talento, daqui a pouco já voltamos a mencionar a questão do talento, mas uma vez que falaste da vida prolongada de uma empresa, isso passa muito por um bom business plan. Uma boa ideia não significa uma boa concretização, nem uma boa execução, nem um bom final para essa ideia. Nós temos 2 trabalhos. Um deles é convencer quem tem ideias a não criar uma empresa, porque se não tiver, não, é verdade, porque se não tiver perfil para criar a empresa, nós somos normalmente muito claros e, portanto, apontamos para as dificuldades que vão surgir para quem não tem esse perfil. Mas não são castradores de ideias. Pelo contrário, nós fomentamos as ideias, mas é muito importante que as pessoas tenham a noção de que, ao avançar para a criação de uma empresa, estão a avançar para um conjunto de dificuldades que têm que saber ultrapassar. Nós não queremos pessoas mais pobres depois de criarem as empresas do que antes de criarem as empresas, pelo contrário. E, portanto, quando percebemos ou que a ideia não funciona ou que não há uma estrutura de gestão suficiente para poder criar uma empresa bem-sucedida, nós temos que ser muito claros com as pessoas. Acho que é um dos papéis que se espera de uma associação que defende os jovens empresários, é ter jovens empresários que sejam competentes naquilo que fazem. E depois ajudamos, obviamente, a ultrapassar essas barreiras quando os mínimos estão garantidos e, portanto, nós próprios desenhamos centenas de business plans por ano e depois vamos fazendo o acompanhamento em programas de aceleração. Muito bem. E já vamos falar do Empreende 21, que creio que é um dos programas que vocês têm em funcionamento, mas voltemos ao talento, porque algo que tem preocupado, de facto, os analistas económicos e não só, é que os talentos em Portugal existem, mas têm a cabeça a prémio, no sentido em que são mais facilmente reconhecidos lá fora, porque mais facilmente, para além do devido valor que lhes é dado, lhes são dadas as ferramentas necessárias para o desenvolver da sua criatividade e competência. Sim. Enfim, creio que o lá fora hoje em dia tem que ser considerado uma coisa normal. Portanto, quem cria uma empresa em Portugal ou noutra zona geográfica precisa ter a noção de que o palco é o mundo, deixou de ser a sua região, em princípio, deixou de ser o seu país e, portanto, olhar para os ativos que existem noutras geografias é crucial para podermos ser bem-sucedidos e, de preferência, como começamos o programa, trabalhar em rede com eles. Exato. Vai até sustentá-los e dar-lhes consistência. Outra coisa que me parece muito importante é garantirmos que o valor criado fique em Portugal e ajude a aumentar a riqueza nacional. Sim, sem nada de atitudes de proteccionismo, não é disto que estamos de facto a falar. É criar as condições para Claro, é que chegamos a ter situações em que já eles estão em Portugal e o que estão a criar em Portugal já está a ser capitalizado no estrangeiro, porque isto, a pandemia, ainda deu uma volta maior. Demonstrou a determinadas empresas que é possível ter um talento de um determinado país, ele fica no seu país de origem, mas toda a riqueza que ele gera acaba por beneficiar o contratador, que é um
Por isso é que um bom empresário tem que ter a vertente da estratégia e da visão de longo prazo, mas ao mesmo tempo da capacidade de operar muito rápido, porque os ciclos são dinâmicos e, portanto, é preciso adaptar-nos à realidade muito rapidamente. Desculpa. Não, o perfil de um empresário é muito exigente. Não? Exatamente. E Pedro, nunca foi tão fácil olhar local e fazer global? Por um lado, sim. Eu creio que é uma das novidades do novo ciclo, é que depois da globalização nós estamos a chegar a um ponto em que vamos ter aqui algumas barreiras geográficas a voltar a crescer. Em primeiro lugar, com acesso às matérias-primas, que tem sido uma dificuldade das empresas. Depois, também porque a Europa está muito centrada em algumas áreas de negócio novas, na economia circular, que é uma excelente panaceia para o problema do acesso às matérias-primas, mas que não resolve os problemas de fundo. E depois temos competidores internacionais noutras zonas geográficas que estão a crescer economicamente de forma absurda e que estão a assimilar todos esses recursos. Aliás, há países que já compraram as produções futuras de matérias-primas durante não sei quantos anos, e isso vai criar problemas na Europa muito sérios. E alguns deles países com uma população crescente, sendo que a Europa, e Portugal é um dos exemplos paradigmáticos do que está a acontecer na Europa, a Europa está com uma população envelhecida. Por um lado, mas temos a vantagem de, do ponto de vista geopolítico, nós sabermos trabalhar com todos. Essa herança histórica é ainda uma mais-valia fantástica. Por um lado, não somos um país pequeno e, portanto, com recursos algo limitados, isso obriga-nos a comunicar bem com outros países. E, por outro lado, nós temos, do ponto de vista até da personalidade dos interlocutores e das pessoas, uma facilidade muito grande em adaptar-nos às culturas diferentes. E, portanto, nós estamos numa zona geográfica e temos um perfil de pessoas que nos permite ter uma ligação a todo o mundo muito fácil. E eu acho que o mundo já percebeu isso. Eu tenho falado com alguns embaixadores, tenho tido o privilégio de, em algumas viagens económicas ou empresariais que faço, contactar com membros do governo de outros países, e eu acho que é mais ou menos unânime a noção de que através de Portugal é muito fácil chegar à Ásia, é muito fácil chegar à África, é muito fácil chegar à América e é muito fácil entrar na Europa. E, portanto, se nós soubermos aproveitar estas nossas características, que eu diria que são quase únicas, nós podemos crescer com todos e podemos fazê-lo com sucesso. Sim, interessante, até porque creio que já se vai ultrapassando, digamos, aquele peso histórico do Império e creio que acaba por ser mais aglutinador a língua portuguesa e, de facto, o conhecimento que temos uns dos outros acaba por ser mais aglutinador do que um fator de diferenciação. Ainda antes de falarmos do Empreende 21, há uma questão em Portugal que me parece importante e foi levantada por um empresário que já foi convidado várias vezes aqui no painel, Henrique Neto, creio que da Simoldes, creio que era o grupo que ele criou, e ele disse assim, ele dizia-me enquanto bebíamos um café, João, nós somos 10 milhões de pessoas. Se eu criar uma indústria só para Portugal, eu vou estar sempre com dificuldade. Há necessidade do empreendedor português, de facto, ter uma visão mundial, não ter medo e dar esse passo, pelo menos em termos de visão, criatividade, objetivos? Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Isso segurou-nos historicamente durante períodos complicados. Não é? Foi a exportação que nos ajudou durante muitos anos. O turismo é uma outra forma de exportação e ajudou-nos a segurar as coisas também. Mas eu acho que está na altura de aprendermos que a exportação para o mundo, hoje em dia, tem de ser feita numa perspectiva diferente. Nós temos, independentemente das geografias, pequenos nichos de mercado que podemos atender com muito cuidado em qualquer geografia. E está na altura de mudarmos um bocadinho o paradigma de
abordagem ao mercado de marketing que as empresas têm vindo a adotar em Portugal. Nós, na minha opinião, não devemos olhar para os 10 milhões de portugueses, porque este critério que é segmentar e separar pelas fronteiras geográficas uma determinada zona é redutor. Nós temos que olhar para as pessoas, porque as empresas fazem-se com clientes e com consumidores interessados naquilo que podemos vir a servir ou vir a dar-lhes. Temos que olhar para as pessoas e temos que perceber que os diferentes perfis de pessoas existem um pouco por todo o mundo, temos que saber chegar-lhes, mas temos que lhes dar serviços e produtos muito adaptados ao seu perfil. Estes critérios esta malha apertada das pessoas quererem produtos especificamente para si, não é um impedimento de chegar ao mundo inteiro. Pelo contrário, é uma forma de darmos escala a esta nova forma de fazer negócios, que é criarmos produtos adaptados. Daí termos alguns setores que, obviamente, passam as dificuldades cíclicas que todos os setores passam, portanto, não há, do meu ponto de vista, crescimento exponencial em setor nenhum, e, aliás, eu quase que desafiaria alguém a dizer que o crescimento exponencial não leva à quebra de um mercado, eu creio que, ou de um setor, neste caso, com o excesso de produto no mercado, ou saturação da marca, mas enfim. Mas aqui a questão é que continuam a ser setores como o têxtil, calçado, cerâmica, a ser setores que, de alguma forma, representam um grande peso da exportação. Mas, ainda assim, a nossa balança comercial é desequilibrada. É preciso olhar para esses setores tradicionais e perceber que, em excelentes exemplos, tem vindo a haver uma adaptação não só a esses consumidores que são cada vez mais exigentes e exigem produtos específicos, mas também uma adaptação tecnológica gigante. E, portanto, nós somos hoje em dia mais competitivos e temos exemplos de indústrias clássicas que conseguiram adaptar-se ao novo ciclo de forma extraordinária. Mas aqui há um desafio, Pedro, há aqui um desafio espetacular. Vamos ver, se eu antes, para chegar a um determinado sítio, necessitava de parcerias, não é? Talvez locais, agora com a internet, agora com a digitalização, agora com as lojas online, aliás, a Amazon, não sei o que é que eles fabricam, não é? Claro. Sim, mas as parcerias continuam a ser importantes. Ok, eu não estou a dizer... Não, mas sem dúvida, eu concordo com o que está a dizer. De qualquer forma, temos vindo a trabalhar numa rede, nós temos mais de 30 parceiros internacionais na ANS. Nós fazemos parte e fomos membros fundadores e fazemos parte da direção das confederações de associações de jovens empresários europeia, ibero-americana e dos países de língua oficial portuguesa. Ainda ontem tivemos aqui um evento para ajudar os empresários a entrar na Grande Baía chinesa, que representa 20% do PIB daquele país. No dia 11 de março, com a Embaixada e com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, vamos participar num evento exatamente com o mesmo objetivo, para ajudar a encontrar soluções para os empresários e para os investidores. E, portanto, esta rede que nos permite chegar a todo o globo é fundamental para que os empresários consigam continuar focados naquilo que sabem fazer e que tenham, no fundo, a abordagem aos mercados facilitada. Muito bem. Eu sei que vocês, no início deste ano, então, lançaram este Empreende 21. Nós temos um conjunto de projetos cujo grande objetivo é continuarmos aqui a ser a referência do empreendedorismo em Portugal, desde a promoção do empreendedorismo nas escolas, como disse há pouco, até aos programas de aceleração de empresas já com dimensão. E, portanto, o conjunto de programas que temos vindo a desenvolver, em alguns casos em parceria com o Estado, em alguns casos com o apoio de fundos comunitários, noutro caso apenas com privados, faz parte de uma estratégia global que é de conseguirmos, em todo este funil, desde a promoção do empreendedorismo em tenra idade até ao apoio às empresas, faz parte deste funil que é criar valor na economia. Qual é que é o foco agora nesta fase pós-pandémica? E obviamente deve ter existido um sem número de restrições. Com certeza alguns dos projetos que estavam em desenvolvimento tiveram que ser redesenhados. Sem dúvida. Qual é que tem sido o vosso foco nesse sentido?
Na digitalização temos vindo a trabalhar de forma muito orientada para as PMEs, mas também temos vindo a captar as grandes ideias e as empresas, as startups com mais potencial para aquilo que gostamos de chamar o universo ANS. E, portanto, digitalização e tecnologia é uma área de crescimento muito forte. A área do gaming é uma área onde Portugal começa a dar cartas muito importantes e onde nós temos também excelentes representantes dentro desse nosso universo. E vamos só contextualizar isto, porque as pessoas pensam que isto é uma brincadeira, mas não é brincadeira nenhuma. Neste momento, grandes operadores televisivos pagam fortunas para os campeonatos de jogos também online, por exemplo. É um mercado global de nicho, que tem exigências muito próprias e às quais nós temos vindo a saber responder e, portanto, a criar empresas. É uma área de negócio importante, sem dúvida nenhuma, e que está com um crescimento fantástico. Relativamente a essa aposta na digitalização e usando, obviamente, um produto que nós sabemos que é um produto de qualidade que nós temos e que tem um peso bastante sentido no PIB, que é o turismo, nós vamos vendo isto das Smart Cities, vamos vendo, por exemplo, guias turísticos que são painéis de touch em que nós vamos ouvindo as histórias, vamos vendo cada vez mais também museus com digitalização que permitem uma interação entre o visitante e esses museus. Tudo isso são áreas que ainda estão por explorar e tornar mais competitivas e experiências ainda mais aproximadoras do cliente, não é? Apesar de, nos últimos anos, terem sofrido uma evolução fantástica, mas há muito por criar ainda. Enfim, no contexto da minha empresa, fiz um estudo de comportamento consumidor de vários países e há coisas que se mantêm e que se vão manter sempre. Querer conhecer novas culturas de forma imersiva, ter uma experiência sensorial que permita conhecer os cheiros dos sítios, da comida, dos vinhos, das pessoas, dos locais, conhecer as paisagens e usufruir delas é fundamental, independentemente da tecnologia. E a tecnologia pode ajudar não só a promover, como a otimizar essa experiência imersiva. Portanto, temos que olhar para ela sem esquecer que as necessidades das pessoas e dos potenciais clientes se mantêm muito estáveis e não vão mudar com o novo ciclo. Portanto, o turismo, as smart cities, têm que preservar ao mesmo tempo a essência dos sítios. Não é? Pedro, não sei se já imaginaste o que seria as pessoas chegarem ali à Ribeira, colocarem os óculos virtuais e verem a Ribeira não como é hoje, mas como era no tempo em que os barris ainda rebolavam ali pela encosta de Gaia abaixo, até aos barcos que depois os levavam para aí afora. Deve ser algo de fantástico, em que nós queremos viver não só na tela da televisão. Certo. Muito bem. Eu não sei se isto é uma ideia de negócio, mas depois são ideias que estão a ser exploradas e, portanto, nomeadamente por algumas das nossas empresas. Ótimo. Eu creio que nós estamos a chegar aos últimos minutos, ainda não estamos mesmo no final, mas quero também aqui, de alguma forma, ajudar a retirar algum medo que os jovens possam eventualmente ter de avançar no empreendedorismo. E como é que se pode fazer isso? Os jovens não têm medo de nada. Portanto, é uma das grandes forças vivas com as quais nós temos o privilégio de trabalhar. A seguir a esta pandemia e olhando um pouco para os níveis na saúde mental, eu creio que a adolescência sofreu um bocadinho aí. Mas é verdade aquilo que o Pedro disse. Nós temos o privilégio de trabalhar com uma massa crítica fantástica. Portanto, às vezes somos nós que temos que pôr algum travão chamar a atenção. Já fomos mais jovens. Exato. Mas não, essa é uma preocupação não só pela pandemia, mas também pelo
nível de exigência que é cada vez mais baixo e, portanto, bem reconheço que os testes de inteligência provavelmente estão desadequados daquilo que são as necessidades atuais, mas temos pela primeira vez gerações que são menos inteligentes do que as anteriores. Podemos pôr em causa o perfil dos testes, não há dúvidas nenhumas, mas creio que a falta de preparação para alguns dos desafios que temos pela frente tem que nos preocupar a todos e exige não só o trabalho das associações e das empresas, mas também do Estado. Claro. E por falar no Estado, e obviamente sem querer politizar, qual é o papel do Estado junto de uma associação como a ANGE, no sentido de facto, poder potencializar aquilo que a ANGE pode potencializar noutros, passa a redundância? É, em primeiro lugar, um trabalho de parceria, porque não conseguimos trabalhar em rede sem aproveitar um trabalho conjunto e as sinergias que são necessárias. É depois também um trabalho, eu gostava de lhe chamar se calhar até de desafio, porque a nós que estamos mais no terreno, compete-nos chamar a atenção para algumas das dificuldades e defender os interesses dos jovens empresários, criando um contexto que seja favorável ao seu crescimento, à sua afirmação e à criação de riqueza para o país. Portanto, os interesses são claramente comuns, as visões têm sido, nestas últimas décadas, muitas vezes comuns, mas nós somos sempre muito desafiantes. Claro, faz parte dos jovens, não é? Claro. Relativamente a esse tipo de colaboração, o que é mais fácil? Isto parece uma pergunta tonta, mas para tentar entender de facto. É a ligação ao Estado Central ou à autarquia, aos poderes de mais proximidade? Mais próximos. Nós não temos sentido dificuldade nenhuma em trabalhar quer com o Estado Central, quer com as autarquias. Sentimos que há uma evolução grande por parte das autarquias no sentido de dinamizar o ecossistema empreendedor local e têm-nos procurado muitas vezes para isso e nós temos também investido muito, de forma crescente, nessa vertente. Com o Estado Central temos também sentido uma porta aberta e, portanto, temos vindo muitas vezes chamar a atenção para oportunidades e para a necessidade de alterar algumas determinadas. Aqui a questão é que muitas vezes se põe que foi uma expressão que está na ordem do dia, que é a economia ou o mercado não funciona por decreto. Se é verdade, também é verdade que o Estado pode olhar para um determinado setor e chegar-se ao pé da ANGE e dizer não existe algum projeto que nos possa colmatar esta necessidade. Claro. Por um lado isso e por outro lado, mesmo do ponto de vista europeu, existem aqui alguns caminhos que são claramente estratégicos para o conjunto de países que integram, por exemplo, a União Europeia. A área da economia circular, a área da transição digital que temos falado são dois deles. Depois temos que olhar também para as especificidades dos países e perceber quais são as oportunidades que existem. Mas sim, somos muitas vezes desafiados pelas autarquias e pelo Estado Central, somos muitas vezes nós que desafiamos e tem vindo a ser possível implementar projetos que eu acho que são úteis para a economia. Muito bem. Eu creio que este aqui vai ser o único programa em que eu vou deixar a regionalização e a descentralização de fora, por uma questão de diplomacia, e porque o Pedro está aqui enquanto representante, de facto, do Conselho de Gestão da ANGE. A ANGE tem, desculpe interromper, 50 colaboradores e uma direção muito dispersa nas opiniões em relação a todas as matérias políticas e também em relação à descentralização. E eu, como não tenho tempo para vos ouvir aos 50, muito bem. Mas naquilo que diz respeito a este futuro próximo, e obviamente sem querer retirar o otimismo que tens demonstrado e que já me parece, digamos, um traço genético teu, como é que encaras estes próximos tempos em termos de desafio? Essa deixa abre uma possibilidade de ser um bocadinho pessimista.
Desculpa! Não, eu vou aproveitá-la. Ok. Vou aproveitá-la. Eu creio que os próximos tempos não vão ser muito fáceis, vão ser tempos muito exigentes. Não só pela transformação de ciclo, porque nós vamos ter que pedalar muito para podermos ser competitivos naquilo que vão ser as exigências da nova economia, mas vamos ter também que usar muito o travão para impedir o declínio das empresas tradicionais que garantem emprego e estabilidade económica hoje em dia. E, portanto, esse desafio é um desafio gigante que nos deve mobilizar a todos e que nos deve levar a pedir medidas de competitividade muito disruptivas. E que vai ser um malabarismo, não é? Porque Sem dúvida. Não podemos deixar a inovação de fora, é impossível parar a inovação e a digitalização, mas de facto esses setores também não podem ficar aquém do apoio. A boa novidade é de que depois de um ciclo de algum declínio em que eu acho que estamos envolvidos, ainda não percebemos se calhar de forma muito evidente, mas estamos de facto, vem o ciclo de crescimento económico e, portanto, a pior coisa que pode acontecer é nós entrarmos no novo ciclo menos competitivos do que saímos do ciclo anterior. Não podemos deixar que isso aconteça e isso deve mobilizar todos. E, portanto, tenho a certeza que, sabendo fazer, nos próximos 10 anos vamos ter um crescimento económico consistente. Ou seja, a grande preocupação neste momento deveria ser ativar o travão de tal forma que, de facto, a quebra não seja ainda mais acentuada. Em simultâneo, porque temos que proteger as pessoas que dependem hoje em dia, Claro. cuja qualificação ou requalificação seja difícil. Portanto, esse objetivo de proteger as pessoas eu acho que é crucial. Mas depois o de sermos competitivos no novo ciclo económico também, tentarmos perceber antes dos outros o que é que vai ser exigível e começarmos a responder desde já. E a qualificação das pessoas nas escolas é um dos pontos centrais para podermos atingir Agora essa sim, competitividade. estamos nos últimos 4 minutos. Deixa-me lançar-te aqui um desafio, Claro. uma vez que estamos nesta sala que tem quase a história da bandeira portuguesa. E a bandeira portuguesa nasce porque houve alguém que se chateou ali com os amigos de Castelo. Mas a nível de sinergias e a nível de empreendedorismo, qual é a nossa relação com os nossos vizinhos ibéricos? Tem sido muito boa, quer do ponto de vista associativo, quer até do ponto de vista empresarial. A Espanha tem, apesar de estar aqui muito próximo, tem um conjunto de desafios enorme, mas que é um conjunto de desafios que existe dentro da própria Espanha, porque o regionalismo acentuado que tem leva-os a privilegiar muitos produtos e os serviços locais. Mas, por outro lado, eu creio que existe alguma abertura a trabalhar connosco e isso tem vindo a ser demonstrado. A balança comercial ainda não é favorável, mas nós na ANS temos vindo a trabalhar muito proximamente com os nossos homólogos espanhóis para, mesmo junto de outras zonas do globo, podermos ter mais peso em conjunto. Sim, fica difícil olhar em termos competitivos para a fatura do combustível deles e para a nossa e achar que vamos conseguir acompanhar o crescimento dos vizinhos espanhóis. Mas isso são situações que não nos compete a nós resolver, temos que saber gerir e para terminar, mais uma vez, quero agradecer o facto de nos terem recebido e quero te dar 1 minuto para que nos possas eventualmente dizer as vantagens, embora já o tenhas feito, de ser um associado da ANS. Obrigado. As vantagens são muitas, nós temos cerca de 5.000 associados e agora temos uma nova modalidade que é a de aceitar não só os jovens empresários como sócios, mas também as próprias empresas. É uma introdução que foi feita ainda este ano para podermos alargar, se quisermos, o âmbito da nossa influência. Depois há um conjunto de serviços que nós temos vindo a melhorar e a criar que ajudam as próprias empresas e os empresários a serem mais competitivos e a manter o seu foco. E depois é esta rede que a ANS tem vindo a saber criar um pouco por todo o mundo, que pode beneficiar, obviamente, o objetivo é esse, os empresários,
que justifica uma aproximação à ANGE que eu convido todos os que têm o espírito empreendedor a fazer. Muito bem, Pedro Guerreiro, muito obrigado, pelo por convite. Ter estado aqui connosco, obrigado por, mais uma vez, por nos teres dado a oportunidade, por nos terem dado a oportunidade de estar aqui e utilizar estas magníficas instalações. Tem um cenário fantástico ali para a Foz do Douro, e quero agradecer também a si que nos acompanhou em todos estes programas, relembrar mais uma vez que o programa depois fica disponível no YouTube, que temos o podcast que pode ouvir enquanto está a preparar o seu almoço ou o seu jantar. Claro que não veja o YouTube enquanto vai a conduzir, pode não resultar bem, e quero lhe dizer assim que de facto foi um prazer e conto consigo no próximo programa. Obrigado e boa noite.